Amém? Gente, esse painel profético é sobre o zelo com a palavra profética. Esse casal tem uma história maravilhosa e eles receberam uma palavra de Deus quando eram ainda criança. É isso, pastora? Recém-convertido, eram crianças na fé, né? E eles receberam uma palavra de Deus e a pastora. E nós vamos ouvir agora um pouco de como ela se comportou após ouvir essa palavra. Amém, pastora? Conta pra gente como foi que aconteceu. Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz. Então, o nome desse painel é o Zelo, né? Zelo pela palavra profética. E eu até compartilhei um pouco no workshop de ontem, quando eu tinha mais ou menos por volta de 1 ano de convertido. Eu comecei a, orava, e enquanto eu orava no meu quarto, eu ouvi uma voz, o Espírito Santo falando para mim que eu iria casar sem namorar. Essa palavra, inicialmente, pareceu um tanto quanto, assim, de outro, né? Não encaixada na minha realidade, de outro mundo. De outro mundo. E essa palavra foi uma palavra que ecoou no meu coração. Eu nunca mais esqueci dela. Cheguei a ter outros relacionamentos. Quando eu falo assim, eu até digo, gente, não foram tantos assim. Mas eu cheguei a ter outro relacionamento. E sempre quando eu pensava na palavra namoro, eu sentia um incômodo dentro do meu coração. E eu caminhei por muitos anos com essa palavra. Sempre quando eu pensava em relacionamento, eu lembrava dessa palavra. Era como se o Espírito Santo sempre me lembrasse dela. E houve um ano da minha vida onde eu parei, essa palavra sempre ecoando, sempre martelando dentro do meu coração, na minha mente, no meu ser. E houve um dia que eu falei, Senhor, cheguei a conversar com líderes, eu fui na minha discipuladora, compartilhei o que eu tinha ouvido de Deus, compartilhei com o pastor Nonato no tempo. Cheguei, pastor, o que será que significa, o Espírito Santo ter dito que eu vou casar sem namorar? E por muito tempo eu imaginei, não, essa é uma palavra muito de outro mundo, nunca vi isso acontecer. E por muito tempo eu tive medo de arriscar e levar à risca essa palavra. E eu lembro que eu ouvi de muitas pessoas, talvez é porque você vai casar cedo, talvez é porque vai ser rápido o casamento, você vai conhecer o seu namorado e logo você vai casar. E aí eu comecei a imaginar, não, é porque eu tenho que fazer corte. Aí eu comecei, não, vou me relacionar à corte, tem que ser a corte. Mas sempre essa palavra na íntegra, você vai casar sem namorar. E o que aconteceu, para resumir, né? Quando eu me posicionei, um dia eu falei, Senhor, ajoelhei, foi no início do ano, eu falei, Senhor, eu vou levar à risca essa palavra, eu vou ter um pouco mais de zelo, né, por aquilo que o Senhor falou para mim, e vou acreditar com todo o meu coração. E nesse tempo que eu decidi levar em consideração de fato aquilo que Deus tinha me falado, eu lembro que tudo mudou. Eu comecei, nesse mesmo ano, um rapaz tinha me pedido namoro, eu disse, olha, não vou namorar, porque era como se aquela palavra fosse a direção que Deus estava dando para a minha vida. E eu disse não, e um tempo depois, eu conversei, eu ia para Portugal no tempo, a pastora Tânia tinha me convidado para fazer parte da equipe que iria para Portugal. Eu sempre desejei entregar toda a minha vida para Deus. E eu lembro que nesse tempo eu comecei a orar pela equipe que ia para Portugal, pela equipe, e Deus começou a falar comigo através de sonhos. Quando eu orava, vinha imagens na minha cabeça, e o Senhor sempre falou comigo através de imagens. Quando eu orava, eu me via fazendo algo, e eu sentia que era o Espírito Santo dizendo que eu ia fazer aquilo. E chegou um tempo que Deus começou a trazer na minha mente o Júnior, e eu não entendia por quê. Eu comecei a repreender, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, está repreendido em nome de Jesus, nada a ver. Eu não conhecia ele, a gente não tinha. Eu conhecia ele assim, da igreja, ele era o pastor Júnior. Ou ele não era o pastor Júnior ainda, ele era o missionário Júnior Bandeira. Ele disse que não era nem missionário. Tá bom. É porque ele sempre foi um líder forte, né? Mas ele estava na África, gente, ele era missionário. E eu comecei a repreender, meu Deus, nada a ver, Senhor. Tinha outros objetivos aqui. E eu comecei a ter alguns sonhos.
E foi quando Deus começou a me direcionar. E um dia, eu estava no meu serviço e eu comecei a ouvir a voz do Espírito falando, fala com ele. E aí eu, Senhor, não, Deus, eu fui ensinada toda a minha vida que mulher não vai atrás de homem. Tipo assim, como é que você está mandando eu falar com um rapaz desse? Nada a ver, eu repreendendo, sempre repreendendo. Deus está repreendido. E eu lembro que era uma voz que não me deixava quieta. E eu só senti paz quando eu obedeci, fui falar com ele, falei, olha, eu sei que você também vai para Portugal. E eu senti de Deus de lhe dar uma oferta, porque era essa direção que o Espírito Santo estava me dando. Senti de Deus de lhe dar uma oferta e tudo. Estou chegando no fim, pastor. Comprei o menino. Ele nem aceitou a oferta, viu, pastor? Ele disse, não precisa mais não, porque eu estou indo para a Imperatriz. Daqui a 2 meses. A oferta foi você, pastora, no caso. A oferta foi eu. E aí ele começou a conversar, né, comigo, falando que iria para a Imperatriz. E começou a dizer, olha, eu acho que eu vou lhe dar muito trabalho. Eu digo, é mesmo? Ela disse que acho que essa parte tem que ser dele. Mas aí, até aí, ele vai contar o resto. Bom dia, gente. Tudo bom? Tantas emoções hoje. Vamos lá. Para você encaixar a história e compreender tudo. Gente, eu sempre tive na minha cabeça, meu entendimento, antes de eu me converter, Deus já começou a falar comigo que eu ia ser pastor, que eu ia viver no ministério. Então eu tinha muita certeza nisso. Aceitei Jesus, como todo mundo aceita, ou é para aceitar, né? E aí, sempre ouvindo direção de Deus, eu sempre ouvi muita voz de Deus e tentei acertar o máximo possível nessa caminhada. Aí, eu tinha um relacionamento, né? Antes da pastora eu tinha um relacionamento e passei muito tempo nesse relacionamento. E de verdade tinha compromisso com ele, as motivações eram corretas. Só que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração assim, que a pessoa que eu estava, ela não era minha. Né? Eu estava privando ela de ser feliz, tipo assim, no futuro. E aquela sensação começou a vir muito forte no meu coração, na minha mente. E eu sempre repreendendo, porque não fazia sentido, né? Para mim. Por quê? Porque meu relacionamento era um relacionamento santo, era um relacionamento bom, uma pessoa boa, e daí ia ganhar muito dinheiro no futuro. Então, ia ser médica, gente. Aí eu pensava assim, rapaz, isso é o diabo querendo que eu fique pobre. Estou brincando. Mas enfim, eu não encontrava nenhum tipo de defeito, nada. E eu ficava sem entender a voz falando comigo. Não é. Mas aí tudo bem, né? A gente sempre dá um jeitinho, vai levando, aquela coisa toda. Só que aí piorou. Porque começou a voz dizer, não é essa, é essa aqui. Aí eu fiquei, agora é o diabo mesmo. Agora não é Deus, não. Aí eu sei que no final das contas e tudo mais, começou a vir muita impressão no meu coração, muito sonhos. Eu sonhava fazendo algo com ela, eu não sonhava com a outra. E eu ficava assim sem entender na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus, eu sou safado, Senhor. Eu sou safado, isso é o cão. Aquela coisa toda, me atentando. Mas os sonhos que eu tinha, ou construindo algo, ou fazendo algo, sempre era com ela. E ficava meio sem minha cabeça bagunçada. Aí vinha na minha mente assim, rapaz, procura o pastor Nonato, não sei o quê. Só que eu não procurava, né? Assim, e ficava aquela luta constante na minha mente. E eu lembro que no primeiro ano que eu fui para a África, eu estava voltando. E eu estava orando a Deus, ei Senhor, está acabando o primeiro ano, e eu vou voltar para a Imperatriz, mas eu não quero mais trabalhar no secular não, Deus, eu quero ficar na tua obra e tal. E eu lembro que eu estava no banheiro conversando com Deus, né? O banheiro é meu lugar favorito. Tá bom. Aqui, pastor. Irmãos, não. É só para compreender assim, que nós os pastores não decidimos, mas o Senhor fala conosco. Eu tinha dito na minha casa para os meus filhos, pastor Júnior pregando um dia muito animado e falou dessa namorada. E Deus já tinha nos falado que ele não ia casar com ela.
E eu disse para os meus filhos, ele não vai casar com ela. Pai, não vai, meu filho. Pai, o senhor já falou com ele? Meu filho, eu não vou falar. É muito difícil para chegar. Eu só estou orando, mas ele não vai casar. Então, o fato de que Deus mandava essa criatura falar comigo, é porque eu seria uma resposta, uma ajuda, porque Deus já tinha falado comigo. Então, não é a primeira vez que os líderes sabem que como Deus fala com a gente. Só que nós não vamos, ei menino, vim aqui para tu terminar com essa menina. Não. Quando ele fosse falar comigo, eu saberia dizer para ele. Não, ele não veio, eu continuo orando, aí deu mais trabalho para Deus. Mas resolveu, graças a Deus. Dei muito trabalho. E aí eu saindo do banheiro, depois de orar, Deus, eu quero ficar no ministério, não sei o que. Na hora que eu abro a porta e boto o pé fora, aí eu escuto Deus falando comigo assim: você vai ser pastor no lugar do Aleph. Eu escutei essa palavra. Só que eu guardei ela para mim, não falei para minha liderança lá da África, não falei para a liderança daqui, não falei nada, guardei para mim. Só que eu fiquei na minha cabeça, mas como é que eu vou ser pastor da África se para ser pastor tem que casar? E eu não caso agora, né? Porque a outra pessoa estava estudando tal, ainda ia terminar. Eu ficava, meu Deus, não faz sentido esse negócio. Eu sei que no final das contas, muito Deus falando, e aí eu falei assim, Deus, pois moço, eu vou te obedecer. Ah não, detalhe, essa aqui é mais sobrenatural ainda. Aí eu voltei para a Imperatriz, voltei para a África novamente. Aí Deus continuou falando comigo no outro ano, falando. Aí eu lembro que ia a caravana, né, da África, que sempre ia, a pastora Fátima, não sei o quê. E aí Deus falando comigo, Espírito Santo, ó, não é, termina, porque é outro negócio que eu tenho para ti, meu amigo. E eu insistindo. Aí, é outro negócio que eu tenho para ti. Eu tenho outras paradas para ti. Meu Deus é mais jovem assim, né? Aí eu lembro, eu falei assim, Deus, olha, deixa eu te dizer algo aqui. Eu escolhi isso bem aqui e eu não quero isso aqui não. E pronto, e acabou. E a pastora Fátima está vindo daqui 2 semanas e não usa ela para falar comigo não, que eu já escolhi. E tchau. E fui dormir. E eu sei que depois de 2, 3 semanas a pastora Fátima chega. E aí a gente vai sentar lá, né, para reunir no café. Meu amigo, ela começa a profetizar logo na minha vida. Aí fala de ministério, e eu feliz, né, ministériozão. Profeticamente ia crescer, e eu até que ela olha assim, com aquele olho dela. E a mulher não é essa. Meu filho, Deus está me dizendo que não é você que escolhe a sua esposa, quem escolhe é Ele. Grande é o ribuliço. Aí, você está batendo palma que não foi você. Aí na hora lá, eu pensei e falei assim, meu irmão, agora não tem jeito não. Enfim, terminei, enfim. E aí, fui para a segunda etapa. Eu falei assim, Deus, agora eu terminei, está aí nas suas contas, estou rodado e o Senhor vai se virar. E eu falei assim, Deus, eu me rodei, né? Eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu não vou dar em cima dela não. O Senhor vai arrumar ela para mim. Porque se for o Senhor quem vai dar um jeito, é o Senhor mesmo. Aí o que aconteceu? Eu ainda fiz assim, Deus, eu estou aqui na África e eu não falo com ela. E se for ela mesmo, se essa voz fez isso e tudo, o Senhor vai fazer ela vir falar comigo no Facebook. Se ela vir falar comigo aqui no Facebook, aí é de Deus. Não tinha WhatsApp, não. Não tinha WhatsApp não, gente. Aí era folga na segunda, domingo à noite depois do culto era folga, né? Aí o que eu fiz? Eu liguei meu videogamezinho que eu comprei para distrair lá na África. Botei meu notebookzinho no WhatsApp e deixei ele lá. No Facebook. No Facebook. Aí fiquei jogando aqui. De repente eu estou jogando aqui, né, o Master League e tal. Aí de repente eu só escuto. Aí quando eu olho, é o nome dela. Ai meu Deus. Ai Jesus. Ai meu Deus do céu. Esse negócio é sério. Meu Deus do céu. Aí o coração já não estava mais aqui, estava aqui. Aí eu, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Aí eu, pleno, né? Foi. Oi. Oi, resposta do Senhor. Não falei isso não. Aí ela, oi, não sei o que com essa Miguel, eu quero te dar uma oferta. Nadinha. Ela era a oferta. Me chama. Melhandra, menina, melhor. Aí eu sei que nós começando, não sei o que, negócio de África, eu falei assim, que eu sempre fui assim, esse é meu jeito, eu sou meio assim, rasgado. Eu falei assim, minha irmã, eu tenho um negócio para te falar.
Aí ela, o que é? Aí eu falei assim. Eu acho que nós vamos casar. Na primeira conversa, gente. Eu acho que nós vamos casar. Na lata. Aí eu, meu Deus, cadê? Ela não está respondendo. Aí ela responde, eu também. Aí eu, opa, meu Deus, é Deus mesmo. Aí eu, pois tu quer casar comigo? Ela, eu quero. E assim foi o pedido, gente. E assim foi o pedido, super Agora romântico. a minha versão é uma versão mais séria, atualizada. Gente, nessa hora, quando ele logo me pediu em casamento na primeira conversa, porque realmente o que aconteceu foi isso, na minha cabeça, no meu coração, no meu espírito, é como se passasse um filme. E eu lembrei da primeira palavra que eu tinha recebido sobre isso, logo, né, nos primeiros anos de conversão. Eu lembrei que o Espírito Santo tinha me dito, você vai casar sem namorar. E na minha cabeça vinha uma voz que dizia assim, ó, não aceita pedido de namoro, mas se vier um pedido de casamento de cara, que era uma coisa que eu achava impossível de acontecer, eu me perguntava assim, quem vai ser o doido que não me conhece, que não me conhece e vai me pedir em casamento, minha gente. Não existe isso. Esse menino. Então, quando isso aconteceu, para mim foi uma confirmação de Deus. E na hora, até compartilhei isso com o pessoal da minha turma, né? E na hora, é como se a gente tivesse sido cheio do Espírito Santo. Ninguém entendia. Todo mundo que ouvia, né, o testemunho, ninguém entendia, mas a gente pareceu que foi cheio do Espírito Santo na hora. De um lado ele dizia, meu Deus, o Espírito Santo está dizendo que você é minha esposa. E eu do outro lado, meu Deus, e uma alegria. Gente, eu não conhecia o Júnior direito. Eu não tinha amizade com ele, nós não nos comunicávamos. Não era uma pessoa que eu conversava sempre pelo Orkut. Não, a gente não tinha, tipo assim, ele era uma pessoa que eu não conhecia pelo Orkut. Explica para os mais novos. Então, para nós, realmente não foi algo assim, do emocional, foi uma coincidência, foi realmente Deus nos comunicando e Deus gerando. Depois disso, você quer continuar? Foi papum, não foi que assim. Aí, enfim, eu sei que foi muito rápido e tal, aquela coisa toda. Aí eu voltei para cá. Aí eu tinha lembrado da palavra de Deus para mim. Você vai ser pastor no lugar do Aleph. Aí nisso eu ainda estava em dúvida que nós ia para Portugal. Aí foi quando ela sonhou que se via no meio das adolescentes da igreja. Eu falei, rapaz, é de Deus mesmo. Aí a gente voltou para cá. Até então... E eu liderava, eu era supervisora de moças. Até então tu não tinha compartilhado nada com ela? Não tinha. Da palavra do Aleph? Não tinha não, né? Tinha não. Eu que cheguei para ele e falei, amor, eu tive um sonho que nós estávamos num culto, era como se fosse um culto de inauguração, e vinha várias adolescentes para mim. Aí foi onde eu falei assim, não é para mim ir para Portugal, é para mim voltar para Imperatriz. Aí quando eu chego aqui, realmente está aquela notícia assim no ar que o pastor Aleph ia sair com a pastora Leidiane. Aí eu falei, meu Deus, é mais de Deus ainda. Só que tinha concorrência. Ai, menos, né? Concorrência querendo se levantar. ele é assim mesmo. Aí eu comecei a orar. E Deus, o senhor pensa o que o senhor está pensando aqui? O senhor falou que era para mim aqui. Aí eu comecei a falar, Deus, o senhor está pensando o quê, moço? O senhor pode tirar esse povo aí da frente aí, que o senhor disse que era eu. Gente, aí nisso assim, eu não sei se é qualidade ou se é defeito, eu não sou puxa-saco e nem baba-ovo. Então eu não falei para pastor Nonato, não falei para pastor... Calma, Júnior. Então eu não falei nada, eu só ficava no pé de Deus. O senhor vai se virar, porque o senhor disse que ia ser eu. E tá... Gente, mas é com respeito, viu? Meu Deus é de boa, não é daquele zangado, não. Aí eu ficava falando, Deus, não sei o que, o senhor disse que ia ser eu. O senhor disse que ia ser eu, não pode ser outra pessoa, não. Enfim, gente, no final das contas, a gente fez tudo direitinho, ou tentou acertar tudo direitinho, ouvindo Deus, obedecendo Deus. A gente se casou. Depois que a gente se casou em maio, quando foi em agosto, a gente assumiu a rede de adolescentes. O senhor ouviu? Graças a Deus, todo mundo está ouvindo Deus aqui. Aí, a gente casou e tal, e Deus falou com o pastor Nonato, aí
e colocou a gente como pastor. Aí desde então, assim, foi um puff, né? Deus, assim, graças a Deus, sim, Deus respaldou a gente de uma forma muito, assim, que eu não tenho nem explicação, como o Ribinha falou ontem. As coisas de Deus, ela não tem explicação. A gente ouviu a voz de Deus em pequenas coisas na nossa vida, e hoje nós estamos vivendo aquilo que era a vontade de Deus para nós, por ouvir a voz, ter zelo, né? Ter temor para agradar a Deus, e estamos no centro da vontade de Deus, amado. Amém. Gente, só para concluir, a gente observa aqui que a pastora Stephanie ouviu a voz de Deus, e a forma de ela ter zelo com a palavra de Deus foi o quê? Se posicionando, né? E o pastor Júnior também ouviu a voz de Deus, e a forma dele ter zelo com a palavra profética, com a voz de Deus, foi agindo, né? Foi caminhando para que ela aconteça. Então, o zelo com a palavra profética é isso, é você ter a sensibilidade para ouvir e a coragem para obedecer. Amém? Aplauda o Senhor pela vida deles.